A gente começa falando sobre o censo estadual aqui, que mostra que o Paraná, em relação a 2022, foi feito esse levantamento no último ano, trouxe uma surpresa. Ao contrário do que ocorreu em grande parte do Brasil, aqui a população cresceu. De acordo com o IBGE, somos 11.443.208 paranaenses. Em relação ao censo de 2010, a população do Paraná cresceu 9,56%, ou seja, em 12 anos, o Paraná ganhou quase 1 milhão de novos moradores. De acordo com Daniel Nojima, que é diretor do Centro Estadual de Estatísticas, do IPADES, vários fatores contribuíram para que a taxa de crescimento da população, que era de 1% ao ano, caísse para 0,5%. São várias as motivações, como a redução da fecundidade no longo prazo, e particularmente nessa última década, tivemos várias questões desde meados do período, como a questão da chikungunya, depois a crise econômica bastante forte, o contexto de baixo crescimento durante vários anos e que culminou com a pandemia, trazendo fortes implicações sobre a demografia. Entre os censos de 2010 e 2022, o índice de crescimento populacional do Paraná atingiu a média de 0,76% ao ano, acima da registrada no restante do Brasil. A economia mais sólida do estado e a oferta de empregos podem ter contribuído para um processo migratório, como explica Daniel Nojima. Os resultados para o estado são bastante interessantes, acusando aí uma taxa de crescimento anual de 0,76%, significativamente superior à nacional, e também de alguns estados importantes, como, por exemplo, Minas Gerais. Isso revela para o Paraná essa taxa vegetativa bastante interessante e que deve estar vinculada a processos migratórios, uma questão que deve ser estudada mais adiante com novos resultados do censo, mas não deixa de indicar um forte potencial econômico e de mercado do trabalho como fatores importantes de atratividade do estado. Fazenda Rio Grande, cidade que fica na região metropolitana de Curitiba, foi a que mais sentiu esse impacto. É o município com o maior crescimento no Paraná e o segundo em todo o Brasil. A população saltou de 81.675 em 2010 para 148.873 pessoas em 2022. É um aumento de 82,3%. Para o prefeito da cidade, o Marco Marcondes, essa proximidade com Curitiba favoreceu o aumento da população. E esse crescimento é por conta da sua localização estratégica, está ao lado das maiores economias do Paraná, ao lado de São José, Araucária, colada na capital Curitiba, a 20 quilômetros do aeroporto, a 100 quilômetros do porto, a 25, 30 quilômetros do centro de Curitiba. A topografia é favorável, uma cidade plana, então esses fatores fizeram com que muitas pessoas viessem morar aqui em Fazenda Rio Grande. Marcondes destaca que a cidade vem enfrentando vários desafios com esse crescimento, principalmente no transporte público e também na prestação de atendimento à saúde. E os nossos desafios principais estão divididos em 3 pilares. A geração de emprego, a gente está com um programa muito forte para atração de empresas e novos investimentos, para a gente fazer com que as pessoas que moram aqui, trabalhem aqui e gastem o seu salário aqui no município, movimentando toda a economia, e também na questão de mobilidade urbana. Lá no início dos anos 90, a cidade não foi planejada para essa quantidade de pessoas, e isso está fazendo com que a cidade tenha dificuldade na questão de mobilidade. E nós estamos com um projeto muito grande na questão de mobilidade, principalmente com o governo do estado na BR-116, e nós elevamos o nosso FPM, o Fundo de Participação dos Municípios. Nós vamos deixar de receber anualmente 86 milhões para mais de 120 milhões. E esse recurso será extremamente importante para a gente aplicar na questão de saúde pública e também na questão de mobilidade urbana, que são os principais desafios de Fazenda Rio Grande. Enquanto a cidade de Fazenda Rio Grande foi a que mais cresceu no estado do Paraná, a Coronel Domingos Soares, município que fica no sudoeste do estado, foi a que teve a maior perda de moradores nos últimos anos. Em 2010, eram 7.278
moradores. Agora são 5.649. Jandir Bandeira afirma que a pesquisa não foi bem feita. O prefeito da cidade é quem disse isso. Ele acredita que muitas pessoas nem chegaram a ser entrevistadas, inclusive ele. Foi um censo muito mal elaborado. Os agentes, eles não entrevistaram muita gente que ficou sem entrevistar. Eu, inclusive, como gestor do município, o vice-prefeito, um monte de gente que eles não entrevistaram. E o nosso município tem uma zona rural bastante extensa. Então imagina se eles não entrevistaram na cidade, como é que eles fizeram, esses agentes, as entrevistas no interior. Então o prejuízo é muito grande. Eu acho que teria que ser revisto isso aí, não só no nosso município, mas demais municípios que sofreram, digamos assim, essa perca. Então eu gostaria muito que as autoridades, o órgão competente, analisasse e avaliasse nosso município, porque esse censo não foi correto, não foi feito da forma correta e o prejuízo é enorme. A região metropolitana de Curitiba foi a que registrou o maior crescimento em todo o estado. Já a região de Maringá foi a que mais cresceu em números absolutos. Somando os 26 municípios que ficam no entorno da cidade de Canção, a expansão foi de 18,89%. A região de Cascavel, com 24 cidades, teve um crescimento de 14,66%. Para o prefeito Leonardo Paranhos, as ações administrativas contribuíram para que Cascavel fosse uma das cidades do interior do Paraná com maior aumento. Isso que nós fizemos, políticas educacional, de saúde, tirando a burocracia, abrindo a cidade para os investimentos local e também os externos. Isso demonstrou nesses números do censo que nós estamos alinhados, que a nossa população quer oportunidade, que ela é empreendedora. Cascavel tem crescido, não é por uma questão improvisada. Cascavel tem crescido porque ela está organizada em todos os setores da sociedade. Já a região de Londrina foi a que teve o menor crescimento no estado, com apenas 8,86%. Ao todo, 171 municípios paranaenses tiveram redução no número de habitantes. General Carneiro, que apresentou a segunda maior redução percentual, em seguida Porecatu e também Honório Serpa. O vice-prefeito de Curitiba, o secretário estadual das cidades, Eduardo Pimentel, afirma que o governo estadual deve intensificar os investimentos para atender os municípios diante desse novo cenário de crescimento e também de perdas. A Secretaria das Cidades, o Paraná Cidade e a Agência Metropolitana de Serviços têm trabalhado de forma integrada para encontrar ações e soluções conjuntas no transporte coletivo, na saúde, segurança, zoneamento urbano, meio ambiente, geração de empregos, mercado comum metropolitano, turismo metropolitano, e de que cada vez fica mais claro, e eu defendo muito isso, de que nós precisamos pensar Curitiba como uma só, Curitiba e região metropolitana como uma só, os mesmos desafios e as soluções passam pelas mesmas ações. É certo que muitas cidades do Paraná vão ter os orçamentos reduzidos. Recentemente, o Senado aprovou um projeto que prevê um período de transição de ao menos 10 anos para que as cidades possam se adequar à nova realidade. Com isso, o impacto com a diminuição do Fundo de Participação dos Municípios não será tão agressivo. A produção do Jornal da Manhã procurou o presidente da Associação dos Municípios do Paraná, o Edmar dos Santos, que é o prefeito de Santa Cecília do Pavão, para falar sobre as ações que a AMP deverá tomar em relação a essa nova realidade. Ele alegou estar em viagem e que retornaria às nossas ligações, mas até o momento, até o fechamento desta edição, nós não tivemos retorno. Por que o censo é tão importante, né, Pedroso? É a partir dele que são feitos cálculos de repasse de recursos para os municípios, o tão falado Fundo de Participação dos Municípios, que é o FPM. Por isso, teve prefeito que viu aí a cidade encolher e reclamou que o censo não teria sido feito aí da forma adequada, porque ele sabe que diminuindo a população vai diminuir o dinheiro que vai chegar no caixa da cidade. Olha só, essa questão do censo, ela ainda vai gerar bastante polêmica por esse ponto que a Beatriz trouxe, da dúvida se o censo foi bem realizado, se conseguiu de fato acessar todas as pessoas. Ele passou um período de tempo muito grande, né? Em vez de 10 anos, ele foi realizado depois de 12 anos. Você teve a questão da pandemia, muita gente desconfiada, teve também o período eleitoral intercortando algumas coisas, então aquela polarização, as disputas, gente achando que poderia ser algum tipo de pesquisa eleitoral, enfim, esse foi um censo mais tumultuado do que os outros. Eu lembro bem como foi o de 2010, eu estava ali na época na universidade, acompanhando inclusive alguns colegas trabalhando como
recenseadores, então esse com certeza foi muito mais complicado. Mas olhando para o censo, não brigando com o dado, mas olhando para o censo, aqui para o Paraná é uma boa notícia. E eu explico por quê. 2 motivos principais. Primeiro, que consolida de vez o Paraná como um dos líderes aqui, né, das questões regionais do Brasil. Hoje está confirmado então que nós somos o estado mais populoso da região sul. Então já tínhamos passado o Rio Grande do Sul na questão da economia, passamos também na questão populacional. Então isso, na verdade, nos habilita para alguns aspectos ou para algumas coisas. Quais são elas? A primeira delas, para a questão econômica, Bia. Então, para atrair indústrias, atrair empresas, eles muitas vezes olham sim para a questão de infraestrutura, questão da capacidade produtiva, mas eles olham também para o mercado consumidor interno. Então, quando eles percebem agora, opa, o Paraná está crescendo, e está crescendo de uma maneira bastante interessante, que é um crescimento distribuído. Você tem aqui um crescimento da região metropolitana, com certeza, mas você percebe que Cascavel, que nos escuta, cresceu, Londrina, que nos escuta, cresceu, Maringá, que nos escuta, cresceu, e Ponta Grossa, que nos escuta, também cresceu. Então você tem essa distribuição populacional, esse crescimento por todo o estado, né? E inclusive nessas cidades que eu citei, todas elas ou chegando ali nos 10% de crescimento ou muito perto disso. Então essa é uma boa notícia para o Paraná. O nosso mercado consumidor passa a ser reconhecido como um mercado mais amplo. Então é importante agora consolidar políticas públicas nesse sentido. Agora, tem outro aspecto, que é a questão política. A gente tem que dizer o seguinte, então se nós temos a maior população do Sul, nesse sentido, o protagonismo ou reconhecimento político da importância do Paraná, ele também aumenta. Todo mundo vai lembrar, quem acompanha eleições, sabe, opa, normalmente o estado aqui do Sul que era reconhecido, ou que muitas vezes era pensado para ter um debate maior nos aspectos políticos, quando se diz, olha, é o governador do Rio Grande do Sul. Nesse momento, o Paraná ele se consolida como o grande protagonista aqui da região sul. Já é na questão econômica, já assume a questão populacional e assume também, tem condições de assumir cada vez mais o protagonismo político. Um espelho disso é só a gente enxergar ali a importância que alguns atores da política paranaense têm assumido. Você percebe, né? Você pode gostar ou não, mas a Gleisi Hoffmann é presidente do PT. É o maior partido, né, em número de filiados ali do Brasil, depois do MDB, mas filiados ativos que muitas vezes ali se manifestam, é o maior partido. É o partido do presidente da República. Então tem uma importância nacional. Você percebe os próprios atores que estiveram ali envolvidos com a Lava Jato, o juiz Sérgio Moro, Deltan Dallagnol, que são atores políticos, né, foram relevantes no jogo político nacional, são aqui do Paraná e principalmente agora nesse debate da sucessão, uma eventual sucessão no campo da direita, você tem o Ratinho Júnior. Então, ter essa população reconhecida, Beatriz, mostra de fato essa importância do Paraná. Agora, o censo como um todo nos traz um alerta. Tá? E eu estou me estendendo aqui porque eu acho importante a gente ter esses pontos de atenção. O Brasil, ele vive ainda o restinho, o finalzinho do que se chama boom demográfico. E o que é isso? É um momento em que a população economicamente ativa, ou seja, aquelas pessoas que trabalham, geram renda, geram riqueza, estão em maior número do que aquelas pessoas já aposentadas ou que as crianças. Esse boom demográfico é normalmente o momento em que os países eles usam para crescer, para se tornar países desenvolvidos. Muitos deles alcançaram ali a condição de primeiro mundo nesse momento de boom demográfico. O Brasil tem patinado nesse momento. Então, se a gente não conseguir acompanhar isso, nós corremos o risco de ser uma população envelhecida sem ter renda para fazer frente. Então, vale muita atenção nesse sentido, mas o censo, de modo geral, foi uma boa notícia para o Paraná. A gente deve, né, todos devemos nos preparar aí para consolidar essa liderança. O Paraná já quase tinha passado o Rio Grande do Sul lá em 1970, Bia. Parece um ano lá distante, daí veio a geada negra, afastou muita gente aqui do Paraná acabou indo embora. Mas agora o Paraná se consolida novamente, a pujança econômica, a atração de empregos faz com que você tenha esse fluxo migratório. Então, o Paraná agora, todos nós paranaenses podemos ter ainda mais orgulho. Somos aí a 4ª economia e o 5º estado em população. Perfeito, né? Passamos o Rio Grande do Sul, então é o 5º maior estado do país em população e, como o Pedroso ressaltou, a 4ª maior economia. Agora, só para trazer o questionamento que a gente está vendo aqui pela internet também dos internautas, Pedroso, é sobre a metodologia dessa pesquisa, né? Como é sua especialidade, as pessoas já começam a questionar se é confiável ou não, se realmente vão em todas as cidades. Olha, eu vou contar para vocês que quando eu morava com a minha mãe em Central Santa Cruz, eu lembro que o censo passava lá e é um local com menos de 500 habitantes e passavam lá para fazer as perguntas e a gente respondia sempre. Olha só,
A metodologia do censo, eles exigem, né, tem uma demanda que eles passem, sim, no maior número de localidades. Você tem ali os setores censitários. Então você divide ali os bairros, as ruas por setores censitários, e os recenseadores, eles têm a obrigação de conversar ali com as pessoas, captar o máximo de informação. Eles têm uma série de visitas, idas, e eles tentam conseguir alguns dados. Muitas vezes por uma questão de acesso, dificuldade, e muitas vezes você tem problemas em dois polos da população. Ou em regiões muito pobres, que às vezes são dominadas pela criminalidade, os recenseadores não conseguem entrar porque o crime não deixa. E em outras áreas, às vezes, muito ricas, que são aqueles com os condomínios fechados, os recenseadores têm dificuldade de entrar, porque ali a segurança, muitas vezes, não permite que eles entrem. Mas, no geral, eles têm que cumprir, no mínimo, uma cota bastante alta, Bia, de conversar com todo mundo que ali está. Então, pelo menos alguém da família, muitas vezes, é abordado. O prefeito, a gente viu ali na Sonora, o prefeito falando, não, mas eu não fui ouvido, meu vice-prefeito não foi ouvido. Talvez alguém que estivesse ali na unidade, né, na residência dele, pode ter respondido esse censo, porque um representante da família, ele acaba levando as informações de todo aquele núcleo familiar, Beatriz. Até porque os recenseadores não são servidores públicos diretos, né? São pessoas contratadas ali justamente para fazer esse levantamento para o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e eles ganham ali pelo trabalho conforme avançam nos estratos. Por isso, para eles mesmos, é importante conseguir visitar o maior número possível de casas.